Está no ar o podcast. Hoje, o papo é sério. Hoje estou com uma convidada especial que vai falar, sabe, sobre documentação de terreno, como tirar um título oficial para o terreno ser seu, como fazer os trâmites, ou de uma venda, ou passar o nome de ser mais do que mais lá, onde a gente vai desenrolar esse trâmite de documentação de terreno. E é o seguinte, sabe quem é minha convidada hoje? É Itiele Bezerra, da CO. É brincadeira, hein? Contratual Brasil. Ela que veio, sabe de onde? É que mesmo, do Amazonas. Muito bem-vinda, muito bem-vinda, minha amiga Itiele. Cadê as palmas dela? Cadê os beijos? Ó, ela é casada, tá, gente? Ela é casada, bem casada, o marido dela é maior do que eu. Não vem tirar brincadeira com ela, tá bom? Então, já vou falando logo aos internautas que gostam de paquerar as minhas convidadas, tá bom? Então, fica à vontade, Itiele, certo, né? Itiele Bezerra. Olá, tudo bom, gente? Obrigada, Guma, pelo convite, né? Fico lisonjeada de vir aqui no Portal de Generoso falar um pouco sobre esse problema, né? Na verdade é uma problemática que não só Manaus, mas como o Brasil todo sofre, né? Com documentação imobiliária, assim, é bem complicado mesmo. E aí eu vim trazer umas novidades pro povo amazonense. Rapaz, é uma novidade tipo assim, gente, é uma novidade que às vezes de um probleminha pequeno se transforma no grandão. Do grandão pode ser um problema pequeno, né? É verdade. Então, ou é vice-versa. Mas é o seguinte, primeiramente, essa empresa chegou quando aqui no Brasil? Você montou quando? Aqui em Manaus, no Brasil? De onde ela veio? O que ela faz? Bora começar logo assim, lá para o pessoal entender logo de casa. Então vamos lá, a Contratual Brasil é uma empresa que ela tem 4 anos de fundação, né? Nós funcionamos lá no Parque 10, que é bem próximo ao Bradesco. Nós trabalhamos diretamente com regularizações, né? As regularizações imobiliárias, fundiária e empresarial. Eu costumo dizer que a Contratual é aquele tipo de empresa, sabe o posto Ipiranga? Quando o pessoal fala assim, vai lá quero tal coisa, vai no posto Ipiranga, quero tal coisa, vai no posto Ipiranga. A Contratual é assim, tô com problema, vai na Contratual. Então assim, a gente recebe muitos clientes, né, que já tentaram há muitos anos fazer o processo de regularização e não conseguiram. Eu recebi uma senhora lá na empresa que ela estava há 20 anos tentando fazer um desmembramento de IPTU e a senhora não conseguia. Meu Deus. E aí a filha dela falava pra mim assim, nossa, a minha mãe acordava cedo todo dia pra ir naquela CEMEF pegar a filha, e quando chegava na CEMEF, não era na CEMEF, que era na antiga SPF, que era do governo, aí ficava prefeitura, governo. Joga pro outro, né? Aí até então não tinha conseguido, né? E nós conseguimos fazer a regularização dela assim em 20 dias. Foi bem rápido, fizemos o processo. Lá na empresa nós temos uma equipe multidisciplinar, temos arquitetos, engenheiros, temos até corretores de imóveis, né, que a gente auxilia também em processo de compra e venda, contratos de compra e venda, transações via financiamento. Então assim, nós somos uma empresa de resolução de burocracias. Então as pessoas, elas têm problemas, elas procuram a empresa, problemas com documentação, né? Documentação. Não, até divórcio a gente faz. Aí passou do divórcio, aí já fica meio difícil. Tipo assim, vamos resumir assim mais ou menos. Ele é igual uma despachante de carro, de documento de carro. Na verdade, nós somos despachantes documentalistas. Mas em vez de ser de carro, é de terrenos e imóveis. Isso. Na verdade, a nossa profissão mesmo, ela foi regulamentada dia 21 de dezembro do ano passado, de 2021. Olha, profissão nova. Profissão nova, que é chamada despachante documentalista. Então, nós somos despachantes documentalistas, atuando diretamente na parte imobiliária e empresarial. A empresarial também é muito importante, porque a maior parte das empresas, elas não têm alvará de funcionamento e não são legalizadas por causa de problemas imobiliários, por problema do imóvel.
Então, assim, é uma cadeia de regularizações. Hoje, quando nós fazemos um processo de regularização, a gente regulariza a terra, regulariza a construção, depois regulariza a empresa. E aí, a parte da empresa tem aqueles avarás de licença de bombeiros, licença sanitárias, licença da Anvisa, tudo isso, assim, é muita coisa. Rapaz, enfim, então é o seguinte, quer dizer que bora aqui uma dúvida aqui. Eu tenho uma casa, certo? Eu tenho uma casa, não, um terreno e, por exemplo, foi invadido, por exemplo, tem um terreno grandão e tal. Aí, por exemplo, tem uma parte que eu uso, tem uma parte que eu não uso. E eu queria, tipo assim, foi invadido e como que a gente faz pra, por exemplo, tipo assim, dar ou doar, ou negociar com alguém, ou chamar o governo para ajudar, para tirar, sei lá, tem algum processo que a empresa pode ajudar nesse caso assim, me ajudar aí eu ter o terreno de volta, ou doar o terreno para pessoas, sei lá, mais ou menos isso. Na verdade, assim, eu costumo dizer, Guma, que todo imóvel ele pode ser regularizado. Tudo tem jeito, pra tudo tem jeito. A gente só não tem jeito pra morte, né? Tudo a gente tem jeito. Tem sim, pra morte tem. Tem? Você já viu o teu? Já viu o teu, já não? Já viu? Ainda não. Já viu não morrer? Ainda não. Então não morre, né? Enfim. Por que eu não nascia não, né? Enfim. Então, gente, tem sim como fazer esse processo de documentação. Nesse caso de regularização, seria encaixada a regularização fundiária, né? O que é isso? Aqui em Manaus, eu costumo dizer assim que eu acho que mais de 70% da cidade ela nasceu de invasão, né? Então, assim, nós temos várias comunidades aqui em Manaus que sofrem dessa situação. As pessoas não têm documentação nenhuma, não tem registro, às vezes não tem nem PTU, não tem água, não tem luz, não tem nada, né? E como que se faz esse processo, né? Antigamente, até alguns anos atrás, só o poder público, só a prefeitura ou o governo ou a União poderiam fazer esse processo de regularização, né? Só que existe uma lei, que é a lei de 2017, que é a 13.465, que a gente chama de lei da REURB. Ela é uma lei que ela veio para desburocratizar todo esse processo de regularização, né? Então hoje nós conseguimos fazer, na verdade as associações, os moradores, por meio de uma associação, conseguem fazer esse processo de regularização contratando uma empresa particular para executar todo esse processo, esse projeto. Então hoje não fica só mais engessado para que o poder público faça. Hoje as comunidades podem fazer isso por uma forma administrativa, não precisa entrar com uso capião, não é nada. Isso até em áreas particulares. Certo. Né? Áreas grandes, né? Áreas grandes e áreas particulares, porque o que acontecia muito antigamente é que as pessoas ocupavam áreas de pessoas particulares, vamos supor, o terreno teu. Aí o que acontece? Tu chegava lá, deixava o povo invadir, né? Porque eu já tinha muita dívida no nome, IPTU, porque o IPTU de uma área grande é muito alto, a pessoa não tem condições de deixar lá. Aí fala, eu vou lá bater na porta do prefeito e do governador e eu vou negociar com ele a minha área e ele dá a documentação para o povo. E durante muitos anos, muitas comunidades, muitos bairros aqui em Manaus ainda estão nessa situação, esperando o governo ir lá e fazer, e arrecadar a área e comprar, e a pessoa não tem documentação. Então hoje essa lei ela veio justamente para facilitar. Então os moradores, por exemplo, aqui em Manaus nós já estamos executando 2 tipos de regularizações dessa. Uma é no bairro do Campos Sales e outro na comunidade Parque Santa Etelvina, que nós já estamos atuando com a regularização fundiária particular. Aí a gente tem toda uma facilidade, a gente tem as assistentes sociais que analisam a situação de cada morador, se ele tem condições de pagar, né? Se não fica muito caro, a gente parcela no boleto de várias vezes, porque o intuito, na verdade, é que a pessoa consiga finalizar o seu processo de documentação, consiga ter o seu registro de imóveis, né? Aí, tendo isso, por exemplo, conseguir todos os documentos da vida
O que dá pra fazer? Vamos dizer assim. Dá pra fazer uma venda? Dá pra fazer, por exemplo, dá pra me passar pro teu nome, por exemplo, se for minha mulher, né? Você, por exemplo. Dá pra me passar o terreno. Não. Calma. Que é isso, meu filho? Calma. Dá pra passar o teu terreno, eu vou passar pro teu nome, amor. Amor, assim. Posso, sim, depois que eu tiver o documento todo. Depois que você tem o imóvel todo registrado, você pode, por exemplo, fazer um empréstimo e colocar um imóvel como garantia, por exemplo. Pode. Entendeu? Você pode vender um imóvel financiado. A gente diz que um imóvel 100% regularizado, ele valoriza em até 30% o valor do imóvel. Então, se você está vendendo um imóvel, por exemplo, de 100 mil reais, só o fato de você ter a documentação, você vai vender por 130. Né? Então já tem uma valorização só o fato de você ter o documento. Então a documentação, na verdade, ela é muito importante para isso. Olha aí, rapaz. Você pode doar, você pode deixar, por exemplo, morreu, como é que meus filhos vão ficar? Vai ter que fazer inventário. Já tem toda a documentação para o inventário. A gente não quer pensar nessa hora, né? Já tá adiantado essa parte. Já tá todo documentado. Então, antes de morrer, já deixou tudo. Se morreu e não fizer isso, há um problema, né? Há um problema porque os filhos vão ter que fazer esse processo de documentação para poder realizar um inventário. Eita, é complicado. Enfim, é o seguinte, bora tomar um café? Bora. Então tá, hoje tá frio, hoje tá chovendo, a gente vai tomar um café, a gente já volta, ó, com mais esse assunto de documentação de títulos de terra, empresa que não gosta de pagar imposto, tá? Então a gente já volta. Tchau. Atenção! Última chamada do evento que virou tradição em Manaus. Restam apenas algumas horas para você aproveitar. Torra Vitória Supermercados. As ofertas que você só encontra aqui. Venha encher o carrinho, a cestinha e fazer a sua economia de verdade. Torra Vitória Supermercados. Estamos de volta aqui no podcast. Não! Com ela, com a mulher. Tira a documentação de terreno. Tudo é com ela. Sabe de terreno não. É o seguinte. Pensa que sabe de terreno? Não. De imóvel também. É onde a gente vai dar continuação agora. E é o seguinte. Só com aquela documentação do terreno, Tchelle, né? Tá certo. Tá certo. It, tá bom. It para os íntimos. It, igual daquele palhaço, mas não é palhaço não, tá? A galera tá falando sério aqui. It é o seguinte, só com o documento do terreno eu já consigo vender, ou ainda tem mais documentação pra me tirar, por exemplo, se eu tiver construído uma casa nesse terreno, aí eu só tenho a documentação do terreno. Tem mais alguma coisa pra fazer, né? Tem sim. Na verdade, assim, se você quiser vender, é o que eu digo, não deve, como é que é? Deve, mas não pode, né? Então, assim, você pode, se você for vender à vista, aí você vende só com o título definitivo ou só com o registro de imóvel, documento da terra. Mas depende muito do objetivo, na verdade, que você quer traçar. Por exemplo, eu recebi um cliente hoje lá na empresa, que o objetivo dele era o quê? Era fazer o processo de documentação para financiar o imóvel pelo banco. Aí para financiar o imóvel pelo banco tem toda uma preparação, entendeu? Aí então precisa estar 100% regularizado, não só o terreno, mas também a construção que existe nele. Então se a casa tem 40 metros quadrados, aí a gente precisa fazer um projeto para aprovar aquela casa de 40 metros quadrados, para averbar essa construção lá na documentação. Né? Então aí o registro de imóveis ele vai sair já com as medidas da casa. A casa tem 40 metros quadrados, 100 metros quadrados, contém sala, quarto, cozinha, suíte. Então tudo isso vai estar escrito no imóvel. Aí sim o imóvel ele vai estar 100% regularizado. Esse procedimento é um procedimento que a gente conhece como habite-se. Tem de habite. É isso que é o habite. Pensei que a habite era uma bebida. Não. Não, habite aí. É o documento. Isso que é um habite. O habite ele é uma certidão que a prefeitura expede, dizendo que atestando que o imóvel ele tá ok, ele atende as medidas do plano diretor, né, atende a questão dos afastamentos, de lei de vizinhança, tem todo um aparato, né? E aí a prefeitura libera essa certidão, aí beleza, liberou a certidão do habite, aí a gente tem outros procedimentos, cartorários, Receita Federal, para fazer para o imóvel ficar todo regularizado. Certo.
Mas tem aí um processozinho ainda depois do... Tá. E agora me surgiu uma dúvida. E aquelas pessoas que tem um terreno, né? Tamanho dessa mesa aqui. Aí eu me invoquei, quero lotear, quero ganhar um dinheiro por cada lote. Tem como fazer isso? Tem. Tem algum procedimento mais fácil? Sei lá, é difícil tirar um procedimento? Porque já tá tudo derrubado, por exemplo, já tá tudo adiantado. Tá limpo já, o terreno tá limpo, né? Só falta lotear e vender. Tem algum procedimento? Tem, na verdade, assim, o processo é de aprovação de loteamento, né? Então a gente tem algumas situações, ou a gente faz um condomínio de lotes, ou você faz um loteamento que tem diferença. O condomínio de lote é um condomínio fechado de lotes. E tem o loteamento, que são ruas abertas, tipo ruas mesmo, públicas, né? Logradouros públicos com os lotes, que é o pessoal lá do Iranduba tá fazendo bastante, aquele loteamento Nova Manaus, né? Então, assim, são loteamentos mesmo, de fato. O Parque das Laranjeiras, o Xangri-Lá, o Nascente das Águas Claras, Novo Aleixo, todos eles foram loteamentos, né? Eles foram regularizados, só que para regularizar tem todo um processo, né? Você precisa da entrada na prefeitura, porque tem que obedecer a questão dos afastamentos. A testada mínima, que é a frente do terreno, precisa ter mínimo 8 metros, precisa ter no máximo, e não tem máximo, né? Aí vai embora, né? Mas ele precisa ter no mínimo a metragem quadrada de 160 metros quadrados, aí depende se o loteamento é social, se não é. Então, assim, tem toda uma análise. Tem toda uma análise a ser feita. Mas isso aí, quem que verifica? É a empresa? Não, a gente faz o projeto urbanístico com base no plano diretor. Junto com o arquiteto, com os arquitetos, engenheiros. A gente tem que obedecer às leis ambientais, o código ambiental precisa ter um percentual adequado destinado para a área verde, para áreas institucionais, que são aquelas áreas que tem que ser destinadas para instalar escolas, creches, posto de polícia. Então tudo isso, um loteamento ele precisa, né, ter todas essas separações. E aí o que a contratual faz? A contratual entra junto com o loteador, faz todo o projeto urbanístico, temos todos os profissionais, inclusive engenheiros ambientais, porque a gente precisa realizar os projetos ambientais, porque a gente precisa passar pelo IPAAM, entendeu? Ainda tem essa, órgãos, entendeu? Né? Tem os órgãos ambientais que precisa passar para liberar as licenças para que a gente possa operar o loteamento. Agora me surgiu uma dúvida. Menina, é muita dúvida, né? Não, uma dúvida assim. Tem muita mesmo. Assim, tipo, do governo. Aquela, por exemplo, Viver Melhor. Fizeram lá, mas esqueceram de deixar a área para o comércio, esqueceram de deixar a área para o colégio, hospital ou posto de saúde e posto policial. Nesse caso, eles fizeram só os blocos para o morador e deixaram ao léu. Nesse caso, na minha opinião, tá errado. Eles pecaram nisso. Na verdade, muito provavelmente, esse projeto, quando ele foi apresentado para a prefeitura, ele tinha, né? Entendeu? Ele tinha a área destinada. O que pode ter acontecido é que talvez a área que foi destinada isso mesmo, vocês entenderam. A área que foi destinada, ela pode ter sido invadida, né, por alguém, que acontece muito. Olha, o Parque das Laranjeiras eu utilizo muito como exemplo, porque as áreas institucionais do Parque das Laranjeiras, hoje você vê lá, são casas. Entendeu? As áreas verdes tem muito. Hoje eu atendi um outro cliente lá na empresa também, que a casa dele está dentro da área verde. E detalhe, a prefeitura cobra IPTU da área verde. Que não é, entendeu? Que não é para cobrar, né? Mas cobra. Então, assim. A prefeitura quer dinheiro, né? Quer cobrar, né? Não quer dinheiro. Errado não está, né? Precisa, a gente usufrui, né, do negócio, precisa pagar. Só que assim, o que eu acredito disso, né? Eu acredito que o poder público deveria facilitar, assim, o governo federal, ele fez uma lei ótima, maravilhosa para poder, né, fluir esse processo de regularização.
Mas eu acredito que também, porque a prefeitura e o governo também não tinham tanto esse conhecimento, né, dessa nova lei aqui. Então, de traçar uma estratégia de regularizar essas pessoas para que elas consigam, de fato, tô pagando IPTU pela área, beleza, então eu vou te legalizar, já que você tá pagando tantos anos IPTU, né, já tá morando Porque há muito tempo. O grande lance da maioria dos moradores eles querem pagar as coisas, né? Mas às vezes não acha o local onde ir. Às vezes quando vai manda para outro lugar, às vezes não é esse lugar, vai para outro lugar. Então aí fica puto, aí quer saber, eu vou deixar para lá, vou deixar acumular. Não, é por isso que os imóveis em geral eles são irregulares, porque as pessoas cansam da burocracia, entendeu? Tu entende por que existe a contratual hoje? Porque a gente é uma empresa de resolução de burocracias. Porque na verdade as pessoas se cansam, elas deixam o trabalho, perdem dias de trabalho. Lá na empresa um funcionário meu falta um dia 50, 60 reais. Imagine as pessoas faltarem os seus trabalhos para poder enfrentar a fila. Aí vai um dia, não resolve. Aí tem que faltar outro dia, não resolve. Lá na minha empresa, os meus funcionários, eles todo dia eles são instruídos. Eles ligam todo dia para os órgãos, eles vão lá, eles cobram para o processo poder andar. Porque senão não anda, não tem jeito. Então nós nos especializamos de fato em problema. Além dos nossos problemas, a gente gosta de problema. Mas aí nesse caso aí, falando de documentação, tem os órgãos políticos, né? Órgãos políticos, a gente pode falar, os políticos. Os órgãos. Ele tipo assim, ó. Em vez de contratar uma empresa para facilitar, eles querem fazer assim. Por exemplo, eu sou o governo, né? Eu vou na minha campanha, quando tem campanhas de governo, de prefeitura, eu na minha gestão eu vou dar o título para os moradores antigos do bairro tal. Aí todo mundo, vou votar em você. Aí chega, gente, ó. chega o ano, cara, se elege, passa os anos e a documentação não chega. Engana o povo. Aí quando ele tá precisando de volta na campanha política, uns 8 meses antes, documento aqui, prometi. Isso é fácil de tirar, né? Mas na verdade, assim, como eu costumo dizer, que às vezes nem é tanta má vontade do vereador, do deputado, do prefeito, do candidato. O geral, né? Às vezes não é má vontade, às vezes ele até tem desejo de realmente dar a documentação, só que quando ele ganha, ele esbarra num problema administrativo muito grande, porque ele chega no órgão para falar, olha, eu prometi para aquela comunidade entregar o título definitivo para ela. Aí quando ele chega lá, ele esbarra, por quê? Porque a equipe do órgão público, né, lá da secretaria, não é capacitada para desenvolver o processo de regularização. E aí a culpa não é nem dele, é porque as pessoas não são capacitadas, entende? Então, assim, é todo um trabalho que realmente precisa aquela situação da continuidade. Os governos, eles precisam, de fato, sabe, continuar. Entendi. Então é o seguinte... Calma aí, já tomou café? Quer mais alguma coisa? Vou comer um biscoito agora, né? Um biscoito, né? Então, essa mulher. Come não, só eu que como, tá bom? A gente já vai outro comercial, a gente já volta, tá, gente? Ele não come muito não, tá? Ela que come aqui, ó. Nem eu não, tá? Atenção! Última chamada do evento que virou tradição em Manaus. Restam apenas algumas horas para você aproveitar. Torra Vitória Supermercados. As ofertas que você só encontra aqui. Venha encher o carrinho, a cestinha e fazer a sua economia de verdade. Torra Vitória Supermercados. Eita! Mas esse rapaz come não, esse rapazinho aí da produção. Pensei que a gente comia muito, mas come muito você, hein? Não, né? Tá bom, né? Ah, rapaz, vou falar pro generoso
te dar uma cadeira ali pra te correr, tá? Enfim. Almoçou não? Tá na dieta? Dieta. Esse, meu Deus do céu. Então, voltamos com tudo aqui no podcast. Ah, não! E é o seguinte, puxando o assunto, a gente tava falando agora sobre os políticos que prometem documentação, mas é o seguinte, surgiu uma dúvida. Aquelas pessoas que a gente sempre vê, às vezes na notícia, no telejornal, campainha, tá, gente? Eu acho que alguém tá chamando a gente. Se parece no telejornal que as pessoas são assentadas pelo INCRA. Você recebe alguma coisa voltado pelo INCRA, sei lá, o assentamento de terra? Por exemplo, eu sou sem terra, quero invadir ali. Mais ou menos isso. Ou alguma coisa do INCRA, sei lá. Tá, não sei se eu tô errado. Não é por aí. Tem alguma coisa para resolver isso? Quando tem um assentamento desse órgão federal? Tem. Na verdade, a própria lei, ela faz a regulamentação tanto da área urbana quanto da área rural, né? Então, nas áreas rurais, nós temos as áreas do INCRA, né? Aqui no Amazonas, tem muita área mesmo que tem esse problema de regularização fundiária das áreas do INCRA. Então, o que acontece? O que o INCRA, ele geralmente faz, né? Ele dá esses assentamentos, né? Esses documentos de assentamento. Toma pra você, assim. Só que, na verdade, assim, não é o título definitivo, né? Ele pega assim, ele te entrega um documento de um assentamento e fala, olha, tá aqui, olha, você pode usar a área, tá? Aí pega alguma aqui, o documento pra ti, aí tu vai lá e tu usufrui da terra, mas a terra não é tua, a terra é do INCRA, entendeu? Então, assim, não é um documento definitivo, mas você pode fazer o requerimento do documento definitivo? Pode, entra com o processo de regularização fundiária também, então existe também essa possibilidade de fazer, mas para isso precisa fazer todo o levantamento, o georreferenciamento, precisa fazer os levantamentos topográficos, né, fazer todos os projetos para poder apresentar para o INCRA também. Para poder liberar. Aí tem os cadastros ambientais, que a gente chama de o cadastro ambiental rural, tem a inscrição do ITR, que é o Imposto de Território Rural, né? Que ele é recolhido pela Receita Federal. Não tem o IPTU? Tem. Pois é, o IPTU como é urbano, é da prefeitura. No caso do rural é o ITR. Então é o recolhimento do imposto rural, territorial rural. Agora me surgiu uma coisa. Qual é o terreno que vale mais? A terra que vale mais? A terra rural ou da cidade? Ou varia? E depende da funcionalidade, na verdade, né? Porque assim, se você tem muitas áreas aqui no Amazonas que elas são simplesmente para efeitos de compensação de área. Por exemplo, são áreas que não são usadas, tem áreas em municípios assim, que são bem escondidos, mas vamos supor, naquela história do loteamento que a gente estava fazendo, né? Então, para fazer um loteamento, você vai ter que derrubar todas as árvores, vai dar um dano ambiental assim, considerável. Certo. Então, se essa empresa, essa loteadora, ela tiver um terreno no meio do Amazonas, né, em algum município, que ele possa como é que eu posso dizer? Não é doar, né? Compensar, na verdade, compensar esse prejuízo ambiental. Eu vou desmatar aqui, mas eu vou te dar tantos hectares de terra ali em Silves, por exemplo, né? E aí tem muitas terras que elas servem para esse tipo de compensação, elas não servem nem para você fazer nenhum tipo de empreendimento. Então a prefeitura pega aquela terra, o governo pega aquela terra só para efeito de compensação. Tá. E empresas também tem esse negócio de tirar documentação também? Tem muita. Dá muito trabalho para as empresas? Dá. Menina, a gente está fazendo a documentação de um supermercado agora que é só Jesus. Qual é a documentação da terra? Pode falar a letra do supermercado? A letra? A letra? É B, V, D. Não, começa com C. C. C-O. Não existe mais. Eu acho.
Eu sei. Você ouve, Eu sei. né? Cachoeirinha. Era aquela no rádio, pequena. É pequenininha. Já passou a época dela, que era grande. Mas eu te falo mais, todas as empresas, elas precisam ser legalizadas. Toda empresa precisa de um alvará. Entendeu? Ela precisa de um alvará de funcionamento. E tem muita empresa que não consegue tirar o alvará de funcionamento porque o IPTU da casa... por exemplo, o imóvel está localizado num local que não pode ser usado. Vou te dar um exemplo que acontece muito, não sei se vocês já se depararam. Você passa na rua, você vê um posto de gasolina. Isso que eu ia falar, E aí aquele posto de gasolina nunca abriu na vida, entendeu? Nunca abriu. Tem problema na terra. Ou então, por exemplo, o que acontece? O posto de gasolina, ele está inserido, do lado tem uma casa, atrás tem uma casa e do outro lado tem uma casa. Aí a prefeitura fala o seguinte: olha, eu não tenho como fazer a liberação. Calma, volta. Liberação. Não tem É o seguinte. É o sistema querendo dar pane. É os hackers que estão com inveja da gente, falando de terreno. É os políticos invadindo, para não saber dessas notícias, vocês daí do internauta, tá? Liberação. Então, a prefeitura vai falar assim: olha, eu não vou fazer a liberação aí desse teu posto de gasolina porque você está cercado de residências. E para você poder funcionar, você trabalha com produtos inflamáveis. Como é que eu vou liberar para você? Aí você vai ter que fazer um AVCB, que é uma licença de bombeiro para você e uma licença de bombeiro para cada casa que está ao redor. Então, para isso, precisa ter todo um processo de alteração de uso do solo. Ou, em alguns casos, tem muitos postos de gasolina que nem conseguem abrir, não conseguem abrir nunca. Por conta da situação, a não ser que ele, sei lá, ele chegue lá e compre o quarteirão todinho. Eu vou comprar um quarteirão para fazer só de posto. Então, se ele não tiver nenhum empecilho, mas para isso, é por isso que eu falo para as pessoas, assim, já na deixa, né? Para que quem for adquirir imóveis, façam essa análise antes, principalmente os empresários. Porque às vezes você, empresário, pode dar um tiro no pé. Você acha que você está fazendo um ótimo investimento, está comprando a famosa galinha morta, galinha dos ovos de ouro. Quem quer vender não vai fazer essa parte. Não, e às vezes nem sabe. Verdade. Entendeu? Não é de maldade. Não é de maldade. As pessoas realmente não sabem que existe esse problema. E às vezes você compra um imóvel de contrato de gaveta e você não sabe que tem a situação. Então, nada melhor do que você procurar uma ajuda de um especialista contratual. Tá? Contratual. Uma pessoa especialista para poder analisar a documentação e saber se você vai conseguir montar realmente a tua empresa naquele local, se você vai conseguir fazer a regularização da sua construção naquele local, para você não ter problema futuro. Poder você fazer um empréstimo pelo banco também. Pois é, tudo é questão da finalidade. Tem cliente que chega lá na empresa e fala assim, eu tô com um cliente que eu tô fazendo um orçamento para ele e fala: olha, eu quero regularizar meu imóvel porque eu quero conseguir um empréstimo no banco. Eu falei: então tá bom, então a gente vai fazer teu orçamento todo em cima para você atingir o seu objetivo. Porque não é interesse da contratual fazer o serviço todo pro cliente e não atingir o objetivo, entendeu? Se o teu objetivo é regularizar imóvel para ter o habite, ou para conseguir um empréstimo no banco, eu sei que para conseguir um empréstimo no banco, tem que regularizar a terra, tem que regularizar imóvel, tem que regularizar a empresa para conseguir um empréstimo no banco. Então é um processo de regularização para ele atingir o objetivo. Se dentro do meio disso der algum problema e ele não atingir o objetivo, eu chego para ele e falo: falou, olha, infelizmente eu não vou ter como pegar o teu processo porque a gente não vai conseguir atingir teu, tu vai gastar dinheiro à toa. Aí ele não faz. Eu não deixo, na verdade eu não perco, não encaro isso como uma perca de um serviço. Porque tem muitos clientes que eles preferem, na verdade, né, que a gente fale a verdade pra ele e depois ele recorre. Certo, sinceridade. Né? Certo, eu falo a verdade, ó, dá pra resolver? Dá. Não dá, então fica pra próxima, ou doa, ou dá pra mim, entendeu? Eu tô precisando de uma casinha. Enfim, rapaz, o papo é tão bom que o nosso programa voou, né? Foi o seguinte: se tivesse mais um bloco, né? Um bloco, mas o nosso editor-chefe, ele e o nosso parceiro, o papaizão ali, não deixa. Mas é o seguinte: agora vamos falar um pouco de ti. E Tchê, me fala um pouco de você. Você é daqui do Amazonas. Tem 40 filhos, 10 filhos, quantos 3. filhos? 3 filhos, casado, solteiro, formado em quê? Olha, eu sou em letras, não sou advogada, estou estudando ainda. Tu é letreira? Sou letreira. Ah, tá.
Letra. É. Formada em letra, então ela faz letra, né? Mas quem que faz letra mesmo? É língua portuguesa. Ah, tá, desculpa. Então. É. Desculpa o meu, Mas tô meu erro. me formando ainda Desculpa em o direito. meu erro Não de sou- português falando contigo, tá? Não sou formada em direito ainda, embora muitas pessoas pensem É. que eu sou advogada pelo meu conhecimento, mas eu sou corretora de imóveis, né? Perita Ah, e avaliadora imobiliária. Ah, tu vai lá em casa lá que eu tô vendendo lá em casa lá. Então meu, pronto, meu, Eita, hein? eu vou te dar meu contato, sabe você. Na verdade, eu não atuo diretamente mais Não, mas com eu quero a corretagem, senhora, né? eu quero a senhora. Mas eu tenho, dentro da minha empresa, Não, eu tenho uma pessoa que cuida Não, desse setor. quero a senhora. Tá bom, Eu me dei bem com a senhora, eu conheço a senhora, eu só confio na senhora. tá Eu certo. quero que a senhora vá lá em casa. Entendeu? Avaliar lá. Tem a documentação tudinha, meu pai tem. Ele quer vender lá. Bora ver se tem documento mesmo. Meu pai parece que deu a. queria montar outro negócio. Mais ou menos isso. Aí ele disse, eu quero vender isso aqui tudo. Eu quero morar em outro lugar. Ele disse, tá bom. Onde eu sou eu vou, né? Sou filho único, então. Eu vou embora. Tem que ir com ele, então. Bora, eu quero que você vai lá. Em breve a gente vai trazer novidades sobre bora ver se ela foi, tá? Vou tirar foto e dizer, ó, gente, ela veio. Ela tá? veio. Enfim, morador daqui do Amazonas, nascida, criada aqui. Sou nascida e criada aqui em Manaus, no Amazonas. Tem irmão? Sou descendente de mineiro com cearense. Eita, gosta de forró? Já gostei. Cachaça? Não. Parou de não, beber? Já. Ixi, muito tempo. Ah, tá. É que agora depois que a gente casa, a gente não pode. Por quê? Por que não? Pô, só uma dose, só pra. Não. Todo cearense bebe, É, uma não. dose. Ô, mano, mas foi por causa disso que meu paizinho foi embora. Mas só uma dose, ele também quer beber uma garrafa todo dia, assim não dá não, mano. Enfim, um abraço pra ele, aonde ele esteja. Tem mãe? Tem, mas Viva? viva. Então, beijo pra dela. Beijo pra mamãe Arlete. Ô, dona Arlete, beijo pra senhora, um cheiro. Qualquer hora dessa eu chego aí pra tomar um café com a senhora, tá bom? Beijo pro marido dela também. E sua esposa é policial não, né? Não, Ah, tá bem, não, graças a Deus. mas é segurança. Tem 2 metros de altura. Não, mas eu tenho 1,20 m, ele de joelho, eu sou maior que ele. Então, Olha aí, tá vendo? olha, ó. Um abraço pra você, como é o nome dele? Evandro. Evandro, né? Evandro. Ai. Um abraço pra você, um beijo pra você. Um beijo pra filha, como é o nome dela? As Marias, minhas 3 Marias, minha constelação. Três Marias. É, Maria Luísa, Maria Fernanda e Maria Clara. Agora a coisa mais importante. Eu quero saber, bora ver se tá na ponta da língua. A empresa tem número de contato? Tem, Então tem. quero ver, bora ver se você sabe. Então vamos lá. Nós temos um número fixo que é o 3020 1131. Certo. Temos o WhatsApp. Ó, esse aí é importante, Esse é hein? importante. É 8145-5535. E temos o nosso site, que é o contratualbrasil.com.br. O nosso Instagram, Contratual Brasil. Facebook e LinkedIn, Contratual Brasil. Bem simples. Tá. Tem no Google, pode procurar isso no Google? No Google, colocar Contratual Brasil vai aparecer bem na frente. Beleza, graças a Deus. Regularização de imóvel é a primeira que aparece. Beleza. Repete o número do WhatsApp, É 8145-5535. Certo. E outra coisa, a empresa fica onde? Fica no Parque 10, na rua Borges de Castro. Olha. Borges de Castro, quase não sai. Mas não era esse nome antigamente não, né? Não, era a rua 7B. 7B, ó. É. Porque às vezes O povo antigo do Parque 10 que conhece só por letra, né? É. Por número, perdão. Por E, número. e às vezes no aplicativo, às vezes ele não acha pelo nome novo, acha pelo nome velho. É verdade. Então tem que dar os dois nomes aí. Se da você rua. colocar, inclusive, até na Uber, se colocar Contratual Brasil, aparece. Beleza, Uber, um abraço pra vocês. Vocês estão muito caros, tá? Uber, Pop 99 tá tudo caro. Estão cobrando muito acima do valor. E Drive aumentou ultimamente. Que eu tô vindo de busão agora pra trabalhar agora. Antes eu usava tanto Drive, Pop, tudo. Vontade. Tô vindo de busão agora a trabalhar, gente. Tá tudo caro. Aumentou tudo. Então, Ele tem que aproveitar em sábados que vai ter a gasolina com redução de imposto. mas aonde? Essa é ilusão pros bestas. E é o seguinte. Tchelle, muito obrigado mais uma vez.
participar do meu programa aqui. É um pouco bagunçado, mas é um pouco sério, tá? Tem uma dose séria. Eu adorei, Eu quero que você, se tiver alguma novidade, alguma lei nova, quiser vir contar, ou alguma, por exemplo, vamos dizer, alguma, o que se fala Novidade. Novidade não, por exemplo, aonde vai estar, qual bairro, fazendo mutirão. Os mutirões, né? É verdade. Se quiser vir falar aqui, ó. Vou dar tal, estamos dia tal, mês tal, nós vamos estar no bairro tal, quiserem vir e tal, a gente vem aí fazer outros podcasts aí pra falar de assunto, que é muito assunto, né? Com certeza. Olha aí, já tá acabando o horário. Aí, ó. Olha aí, já tá... Tudo que é bom dura pouco, né? Tchau, galera. Um beijo. Obrigada. Até a próxima. Beijo, Marcelão. Obrigada. Tchau, ó. Obrigada, gente da empresa, funcionários. Amo vocês. Obrigada por não esqueça que a transmissão é pelo Facebook do Portal do Generoso. Não esqueça de acompanhar, tá bom? Todas as quartas e sexta-feira, a partir das 21 horas, tá bom? Tchau. Boa noite. Fui.